Kiev está atualmente enfrentando o duplo golpe de uma situação difícil na linha de frente e incerteza política sobre o nível de apoio futuro dos aliados mais próximos da Ucrânia. Embora o progresso das tropas russas no leste da Ucrânia tenha diminuído significativamente desde que as armas dos Estados Unidos começaram a chegar ao país em maio, ele não parou completamente. A Rússia ainda está ganhando território, embora em um ritmo muito mais lento. Ao mesmo tempo, surgem questões sobre a disposição de alguns dos aliados mais próximos e importantes da Ucrânia, principalmente os Estados Unidos e a Alemanha, de continuar investindo recursos no conflito em apoio a Kiev. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Ucrânia não estava recebendo assistência ocidental suficiente para vencer a guerra, ressaltando que o seu resultado será determinado muito além das fronteiras da Ucrânia. Nem tudo depende de nós. Sabemos o que seria um fim justo para a guerra, mas não depende apenas de nós. Depende não apenas do nosso povo e do nosso desejo, mas também das finanças, das armas, do apoio político, da unidade da União Europeia, na OTAN e no mundo, disse o mandatário ucraniano. O ex-embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, John Herbst, disse que era plausível que a mudança de tom de Zelensky fosse uma reação aos eventos que se desenrolam nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump anunciou na segunda-feira um crítico ferrenho do envio de apoio à Ucrânia. O seu vice, James David Vance, um dos responsáveis pela paralisação da assistência ucraniana. Analistas já consideram que era possível que Zelensky estivesse tentando alcançar o potencial futuro governo Trump, enfatizando que ele estaria disposto a negociar desde que o acordo na mesa fosse justo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky adotou um tom incomumente contido ao se dirigir à nação esta semana, sugerindo disposição para negociar com a Rússia pela primeira vez desde que Moscou lançou sua invasão em grande escala há mais de 2 anos. Zelensky sugeriu que Moscou deveria enviar uma delegação para a próxima cúpula de paz que ele espera realizar em novembro deste ano. A Rússia não foi convidada para a conferência de paz anterior, realizada na Suíça no mês passado, pois Zelensky disse que qualquer conversa só poderia acontecer após uma retirada russa total do solo ucraniano. Kiev está atualmente enfrentando o duplo golpe de uma situação difícil na linha de frente e incerteza política sobre o nível de apoio futuro dos aliados mais próximos da Ucrânia. Mas o pedido de negociações de Zelensky surpreendeu até o mais otimista da Ucrânia. Segundo Zelensky, abre aspas, tem que ser uma paz razoável, que não permita que os ocupantes russos continuem reprimindo e tirando a vida do povo da Ucrânia que está sendo ocupado. Feche aspas. A Rússia negou repetidamente as acusações e abusos de direitos humanos na Ucrânia, apesar de algumas evidências mostrar o contrário. Mas do lado ucraniano também acontece o mesmo. Em um momento histórico de aproximação e após muitos atritos entre eles, Trump e Zelensky conversaram na sexta-feira, 19 de julho, no que Trump chamou de um telefonema muito bom. O ex-presidente disse que iria trazer paz ao mundo e acabar com a guerra que custou tantas vidas, enquanto Zelensky disse que os dois discutiram quais medidas podem tornar a paz justa e verdadeiramente duradoura. Mas como seria essa negociação e possível paz entre Zelensky e Vladimir Putin? O presidente russo Vladimir Putin repetiu diversas vezes nos últimos meses que estaria disposto a negociar com a Ucrânia, embora em termos que continuam completamente inaceitáveis para a Ucrânia e seus aliados ocidentais. Putin disse que a Rússia encerraria sua guerra na Ucrânia se Kiev entregasse a totalidade de 4 regiões reivindicadas por Moscou, como Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia. Grandes faixas dessas regiões permanecem hoje sob controle ucraniano. Então ele está essencialmente pedindo à Ucrânia que desista do próprio território para sempre. Se essas fronteiras e regiões pertenceram ao Império Russo, isso foi há muitos anos. Agora o cenário é outro. Muitas pessoas perderam suas vidas no passado, até ser constituídas as fronteiras ucranianas e russas que conhecemos atualmente.
Putin também disse que qualquer acordo de paz exigiria que a Ucrânia abandonasse sua tentativa de se juntar à OTAN, levando Kiev a chamar a proposta de ofensiva ao senso comum. Certamente as novas posições de Zelensky são sinais claros para a Rússia e um sinal claro para o sul global de que a Ucrânia não é algum tipo de força obstrutiva. Ela também está disposta a sentar-se à mesa de negociações. Mas isso não pode ser totalmente nos termos russos e não pode levar à capitulação da Ucrânia para a Rússia. Putin está exigindo o controle das regiões que ele não pode conquistar militarmente, a não ser torná-las inabitáveis por um ataque devastador de meios nucleares, como nos últimos meses vem sendo alarmado pelos principais líderes da Rússia, inclusive pelo próprio Putin. Observando as últimas medidas russas mais intensificadas no conflito e seus apelos por negociações, mostra que Vladimir Putin sabe que sua janela de oportunidade pode estar se fechando. Novas assistências militares dos Estados Unidos começaram a chegar às linhas de frente na Ucrânia em maio, após meses de atrasos causados por impasse político no Congresso americano. Grande parte desta demora liderada pelo atual vice de Trump, James Vance. Ao mesmo tempo, a Ucrânia finalmente recebeu permissão de algumas nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos, para usar suas armas para atacar alvos dentro da Rússia, embora apenas em circunstâncias limitadas e em áreas próximas à fronteira com a Ucrânia. Apesar de ser consideravelmente maior e mais forte que a Ucrânia, a Rússia não conseguiu cumprir seus objetivos territoriais, mesmo quando Kiev estava recebendo apenas ajuda limitada do Ocidente. A tentativa inicial de Moscou de tomar a capital terminou em derrota e as linhas de frente não se moveram consideravelmente em mais de um ano, nos mais de 1.000 quilômetros de extensão de conflito. Mas o sucesso de qualquer contraofensiva ucraniana futura dependerá principalmente de quanto apoio ela receberá de seus aliados ocidentais daqui para frente. Zelensky disse na semana passada que o nível atual de apoio foi suficiente para conter novos avanços russos, mas não para vencer a guerra. Na última semana, trouxe mais incerteza nessa frente, já que Trump anunciou que havia escolhido Vance como seu candidato a vice-presidente. Vance sugeriu anteriormente que a Ucrânia deveria negociar com a Rússia, porque os Estados Unidos e outros aliados não têm capacidade para apoiá-la. O próprio Trump afirmou que, abre aspas, acabaria com a guerra em um dia, fecha aspas, e disse que os Estados Unidos não deveriam enviar dinheiro para a Ucrânia sem condições. Talvez a conversa de Trump e Zelensky já demonstrou o primeiro passo de Trump para o fim da guerra. Resta saber agora como a própria Rússia se comportará caso o ex-presidente assuma a Casa Branca a partir de 2025. Dê um grande apoio para o Área Militar. Visite a nossa loja, umapinca.com/área militar. Aqui você encontra muitas camisetas e outros produtos do canal. Cada produto que você comprar estará ajudando a manter o Área Militar ativo no YouTube, mesmo diante das penalidades e censuras. Visite a loja umapinca.com/área militar.